Boa tarde para todos. Estamos novamente com o programa Está Escrito na Bíblia ou Não? Presbítero Márcio Afonso. E hoje nós estaremos falando sobre o último dia, não vou dizer o último dia da criação, mas o dia em que, segundo se acredita, Deus descansou, né? E como nós vimos desde o princípio, nós aprendemos o primeiro, segundo, terceiro momentos da criação. Vimos o quarto momento da criação, quando Deus estabeleceu os dias, os meses, os anos, e dali em diante passou a contar-se os dias, dali para frente, que antes não tinha como contar. Por mais que nós sejamos defensores da Bíblia, não adianta querer contar se não existia. Nós sabemos que o tempo é diferente, em outros lugares não tinham. E aí nós passamos por tudo isso, nós vimos a criação a criação dos céus, terras, a criação, a separação dos mares, e tudo isso que você no estudo estará vendo, se você querer pesquisar, querer dar uma olhada nos estudos anteriores. Nada além invencionice de quem está pensando em criar polêmica, em querer botar algo, querer derrubar a teologia antiga, não. É que a teologia, assim como a ciência, ela se desenvolve. A diferença é que ela é centrífuga, ela continua centrada em Deus. Deus continua sendo a personagem principal, e a ciência não. A ciência ela muda. Ela troca de lado, ela troca de posição, ela troca de pessoa, ela troca de segmento, mas nós não. Nós continuamos acreditando que Deus criou o universo e Ele criou da seguinte forma, embora tenhamos dificuldade de entender algumas coisas de como foram criadas. E temos que lembrar também que foi Moisés que escreveu. Então hoje nós vamos falar sobre o sétimo dia, o dia em que Deus descansou. Mas será que o Altíssimo realmente descansa? Será que Ele precisa descansar como nós? Torna-se algo difícil de acreditar que Ele liberou tanto poder para criar o universo e Ele se intitula o Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo Ele se cansa. Ele precisa descansar. Então é isso que nós vamos procurar dar uma olhada hoje, não é? Dia da paralisação da criação. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, Ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Bom, é isso que ali está colocado. Diz que Deus descansou de toda a sua obra da criação. Quando se fala de descanso, logo você pensa no quê? Pensa em alguém que esgotou as suas energias e praticamente resolveu parar, porque agora ele não conseguia tocar mais para frente. Não é? Esse é o pensamento de que alguém descansa. Quando a gente diz, vou descansar, é porque eu esgotei todas as minhas energias. E agora eu não tenho mais como manter aquela mesma quantidade de energia para fazer aqueles mesmos esforços como antigamente eu fazia. Mas será que alguém que é onipotente descansa? Essa é a minha pergunta. Mas Deus se cansa? Você acha que Deus realmente se cansa? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. É um salmo da Bíblia Sagrada. Tosquenejará é bocejar. Quer dizer, ele não sente em nenhum momento eu tô com um pouquinho de sono. Não, ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Na versão Almeida Revista Corrigida. Na versão nova tradução da linguagem de hoje diz: o protetor do povo de Israel nunca dorme, nem tira um cochilo. Então Deus não se cansa. Até aqui a Bíblia não diz. Certamente não, de maneira alguma, cochila nem dormita o guarda de Israel. A versão do Rei James, né? 1999. E Isaías 40, de 28, que é a versão mais forte que nós estaremos aqui utilizando. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento. Aí acabou, não é? Matou tudo. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Ele não sente canseira. E afinal de contas, se nós analisarmos, irmãos,
Um ser para ser onipotente, ele tem todo o poder, então seu poder não pode se esgotar. Para um ser eterno, ele não pode se cansar. Porque se alguém que é eterno se cansa, isso indica que ele tem determinado limite de energia. Então não tem como. Por um ser onipresente, estar em todo lugar, ele não pode se cansar. Porque se ele se cansa, prova que ele está esgotando energia e aí fere a sua onipotência e a sua eternidade. Então tudo que nós vimos até agora, Deus não necessita de descanso em nenhum momento. Então Deus não pode se cansar. Isso aprendemos no texto. E ainda continuando ainda, ó. Essas perguntas podem parecer tolas quando se trata do Deus das religiões tradicionais. Mas a afirmação de que Deus precisou de um descanso também é tolice. Não é? Com os deuses gregos, por exemplo, eram diferentes. Eles eram muito poderosos, mas não eram onipotentes e transcendentes, porque se encontravam em um determinado local do universo e estavam sujeitos às leis da física. Embora de forma diferente, eles precisavam de descanso e de comer. A descrição de deuses que necessitam de descanso faz parte das tradições mais antigas sobre divindades que não eram nem transcendentes e nem onipotentes. O Deus da Bíblia, das religiões ocidentais, monoteístas, enfim, é um tipo de divindade inteiramente diferente. Pelo que é descrito ou apresentado pelas suas características, não faz sentido que precise de descanso, da mesma forma que ele não precisa dormir, comer e etc. Então ficou tudo bem claro para você? Aí é um escrito, até de um escritor que nem crente não é, mas ele andava fazendo um comentário sobre a questão de Deus, sobre o monoteísmo. Então ele entende-se praticamente, se o nosso Deus ele transcende o tempo, a história e o momento, então ele não pode se cansar. Se passado, presente e futuro para Deus é tudo a mesma coisa, ele cria o universo agora, ele vê a destruição final de todas as coisas nesse exato momento, tudo para ele é uma questão de para onde ele quer ir, né? Para onde ele quer se manifestar naquele exato momento, então ele não pode se cansar. Então a história de que Deus descansou como uma forma verídica é um ponto praticamente ilógico. Foi criado para os judeus. Para quê? Para que os judeus pudessem entender. Moisés estava puxando do primeiro dia, na verdade, até o sétimo, para dar vazão principalmente ao sábado, que era o dia de descanso para os judeus. Então ele queria colocar aquilo como algo santo. Ó, Deus descansou no sábado, ele parou as suas obras. Então ele também precisa descansar assim como nós. Aqui nós vemos aqui o desenho, né, feito por um homem, né, de Deus criando, Deus formando, Deus indo e no final Deus dormindo. Foi um escritor da época antiga, renascentista, ele escreveu essa história, né, que é assim que ele imaginava, né, Deus criando, formando tudo, e chegou no final, Deus se cansou e resolveu tirar uma soneca. Mas não é essa a realidade apresentada pela Bíblia Sagrada. Então, entendam que quando a Bíblia usa a palavra descanso para Deus, está significando que ele cessou toda a sua obra. Em outras palavras, ele cessou toda a energia criativa que ele estava usando até aquele exato momento. Hoje você não vê mais nada ser criado. Nada. Tudo é formado. Hoje o homem pega uma química daqui, um objeto de lá e mistura daqui e faz a química e mistura isso com esse e sai o produto e o objeto. Mas ele não cria nada do nada. Ele precisa de elementos para que ele forme aquilo ali. Na tentativa do homem de formar, de mostrar que é capaz de criar alguma coisa, ele sempre usa objetos existentes para isso. Então o homem não cria. Isso quer dizer, chegou o sétimo dia, toda a energia criadora de Deus cessou. Tudo que poderia ser criado foi criado. E dali em diante, nenhum poder mais criador seria utilizado para criar alguma coisa nova. Então, tudo que você tem aqui no universo é o que você tem no seu universo. A energia constante do universo, isso é uma da lei da termodinâmica, quem estuda ciência sabe muito bem disso, né? Ou quem estuda também física, entende sobre a lei da termodinâmica, a constante da energia, né? Que ela é sempre igual e sempre a mesma, ela não tem como você obter mais energia do que já existe em todo o universo.
Se você tentar fazer isso, você vai descarregar a energia do universo, porque ela tem aquele limite, e aquele limite ela chegou. Não vai mais. Deus não libera mais energia nenhuma. Tanto é que há cientistas que acreditam que o universo está esfriando, que a energia deles está se esgotando. Há esse ponto de vista científico, não estou falando nada bíblico, mas há esse ponto de vista científico, tá? É chamada também a lei da entropia, que tudo vai para o caos. Quer dizer, tudo um dia tende a perder a força inicial que deu início a ela. Né? O carro bonito que você vê hoje, amanhã é um ferro velho. Você que é jovem, forte, bonito hoje, ou bonita hoje, amanhã estará idosa, estará com o rosto todo frangido, estará pronto para morrer. Essa é uma lei da entropia. E que a Bíblia também fala sobre a lei da entropia, que diz que os homens também desaparecerão, a terra certamente também se acabará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Deus sempre existirá. Então ele está repassando que a lei da entropia é uma realidade. Tudo isso é. Agora que Deus descansou para mostrar que tem mais poder, isso você pode esquecer. Tá? Deus não descansou porque ele estava cansado. Ele apenas cessou toda a criação que ele havia feito até aquele prezado momento. Bom, se você acompanhou desde o princípio nossos estudos sobre a questão da criação do universo, entende o ponto de vista que eu estou seguindo. Eu não estou aqui atacando teologia de ninguém, nem aqueles que creem literalmente em tudo que está escrito, nem aqueles que creem de forma diferente. Eu apenas me utilizei da Bíblia. Eu poderia usar mais o hebraico e outras coisas, mas o problema de usar o hebraico primitivo daquela época é que nem Moisés sabia do que ele estava falando. Então, nem ele não sabia. Então, o problema de utilizar isso, que é uma das regras da hermenêutica, é que nós devemos comparar realmente o texto com o original, realmente ou com as cópias mais originais, e o texto sempre tem que seguir o seu contexto. Primeiro a palavra tem que ter valor como a palavra é, para depois espiritualizá-la. É muito difícil com livros muito antigos, porque as pessoas que falavam não tinham essa condição como nós temos hoje. Elas não tinham condição de saber. Como Moisés ia saber que o universo era tão grande? Como ele poderia entender o universo? Por que Deus não veio e não desceu do céu e não disse para ele? Gente, tenta você explicar para o seu cachorro a ciência e a química, física e química. Ou tenta explicar para um verme como é que funciona o Sol. Você não conseguiria. Esses animais, nossa mente era tão pequena naquela época que não teria. Claro que hoje, com o passar dos anos que temos, nós temos uma compreensão maior, mas a mesma coisa eu volto a frisar. Não queira entender Deus na sua complexidade. Isso você pode tirar da sua mente. Ninguém entende Deus em toda a sua complexidade de quem Ele é. Porque primeiro que Ele é eterno. Ele sempre existiu. E eu não consigo imaginar uma coisa que nunca teve começo. Ele é onipotente, pode fazer qualquer coisa. Eu já na minha mente, eu não consigo imaginar alguém que consiga fazer qualquer coisa. Ele é transcendente, vive o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo. Já é complicado para mim. Não tem como entender. Você não consegue entender a história, compreender como é que um ser pode estar no futuro, no passado e no presente tudo ao mesmo tempo. Então tudo isso já prova que nós estamos longe de compreender realmente quem é Deus. Que Deus possa ajudar você a compreender profundamente o que é necessário. Leia o livro de Gênesis, procure, pesquise, afunde-se mais nas pesquisas, olhe ali dentro, mas sempre com um único olhar. Deus é o Criador de tudo. Não adianta ter invencionismo. Big Bang é historinha de criança. Me perdoe os cientistas renomados que defendem essa teoria. É só pegar um fósforo dentro da minha casa e discar. Eu já vi que a explosão não gerou nada. A explosão queimou tudo. O próprio Einstein fez um cálculo que se o Big Bang funcionasse de verdade, em pouco microsegundo o universo desapareceria tudo de novo, porque não haveria energia suficiente para manter o universo existindo. Não teria, a não ser que um poder modelador de fora enviasse energia para isso.
E já que Deus está fora da equação de quem crê na teoria do Big Bang, praticamente se houvesse uma explosão do Big Bang, o universo explodiria e se despedaçaria e vida jamais surgiria em lugar nenhum. A vida só dá para surgir a partir da própria vida. E Deus é que é o dono da vida. Que Deus abençoe a todos. E essa é a minha parte de estudo. Próximo estarei pregando aqui. E dentro dessa pregação é mais algo para falar sobre a árvore do bem e do mal, que eu não estarei dando realmente estudo, estarei pregando. Outro dia daremos um estudo sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora fecharei com uma pregação. Que Deus abençoe você, que você possa ter acompanhado todos esses estudos e pode fazer a sua crítica. Não gostou? Pode botar lá embaixo. Não gostei, achei isso um absurdo. Eu acho que você precisa estudar mais. Aí eu não vou dar meu joinha para você. Eu não estou nem aí. Teu joinha. Você entendeu? Eu não faço isso para ganhar joinha, eu não faço isso para ganhar proporção, eu não faço isso para ganhar posição, eu não faço isso para ir para congresso, para não sei mais o que, não faço nada disso. Eu faço isso porque conhecimento só tem valor se você passa para os outros. Se ele fica para você, ele não vale nada. Não adianta. Conhecimento só tem valor se você consegue passar para alguém. Isso é importante. Deus abençoe a todos. Boa tarde para todos. Estamos novamente com o programa Está Escrito na Bíblia ou Não? Presbítero Márcio Afonso. E hoje nós estaremos falando sobre o último dia, não vou dizer o último dia da criação, mas o dia em que, segundo se acredita, Deus descansou, né? E como nós vimos desde o princípio, nós aprendemos o primeiro, segundo, terceiro momentos da criação. Vimos o quarto momento da criação, quando Deus estabeleceu os dias, os meses, os anos, e dali em diante passou a contar-se os dias, dali para frente, que antes não tinha como contar. Por mais que nós sejamos defensores da Bíblia, não adianta que ele contasse, não existia. Nós sabemos que o tempo é diferente, em outros lugares não tinha. E aí nós passamos por tudo isso, nós vimos a criação a criação dos céus, terras, a criação, a separação dos mares, e tudo isso que você no estudo estará vendo, se você querer pesquisar, querer dar uma olhada nos estudos anteriores. Nada além invencionice de quem está pensando em criar polêmica, em querer botar algo, querer derrubar a teologia antiga, não. É que a teologia, assim como a ciência, ela se desenvolve. A diferença é que ela é centrífuga, ela continua centrada em Deus. Deus continua sendo a personagem principal. E a ciência não. A ciência ela muda. Ela troca de lado, ela troca de posição, ela troca de pessoa, ela troca de segmento. Mas nós não. Nós continuamos acreditando que Deus criou o universo e Ele criou da seguinte forma, embora tenhamos dificuldade de entender algumas coisas de como foram criadas. E temos que lembrar também que foi Moisés que escreveu. Então hoje nós vamos falar sobre o sétimo dia, o dia em que Deus descansou. Mas será que o Altíssimo realmente descansa? Será que Ele precisa descansar como nós? Torna-se algo difícil de acreditar que Ele liberou tanto poder para criar o universo e Ele se intitula o Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo Ele se cansa. Ele precisa descansar. Então é isso que nós vamos procurar dar uma olhada hoje, não é? Dia da paralisação da criação. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a sua obra, Ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Bom, é isso que ali está colocado. Diz que Deus descansou de toda a sua obra da criação. Quando se fala de descanso, logo você pensa no quê? Pensa em alguém que esgotou as suas energias e praticamente resolveu parar, porque agora ele não conseguia tocar mais para frente. Não é? Esse é o pensamento de que alguém descansa. Quando a gente diz, vou descansar, é porque eu esgotei todas as minhas energias. E agora eu não tenho mais como manter aquela mesma quantidade de energia para fazer aqueles mesmos esforços como antigamente eu fazia. Mas será que alguém que é onipotente descansa?
Essa é a minha pergunta. Mas Deus se cansa? Você acha que Deus realmente se cansa? Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. É um salmo da Bíblia Sagrada. Tosquenejará é bocejar. Quer dizer, ele não sente em nenhum momento eu tô com um pouquinho de sono. Não, ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Na versão Almeida Revista Corrigida. Na versão nova tradução da linguagem de hoje diz: o protetor do povo de Israel nunca dorme, nem tira um cochilo. Então Deus não se cansa. Até aqui a Bíblia não diz. Certamente não, de maneira alguma, cochila nem dormita o guarda de Israel. A versão do Rei James, né? 1999. E Isaías 40, de 28, que é a versão mais forte que nós estaremos aqui utilizando. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Inescrutável o seu entendimento. Aí acabou, não é? Matou tudo. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Ele não sente canseira. E afinal de contas, se nós analisarmos, irmãos, um ser para ser onipotente, ele tem todo o poder, então seu poder não pode se esgotar. Para um ser eterno, ele não pode se cansar. Porque se alguém que é eterno se cansa, isso indica que ele tem determinado limite de energia. Então não tem como. Por um ser onipresente, estar em todo lugar, ele não pode se cansar. Porque se ele se cansa, prova que ele está esgotando energia e aí fere a sua onipotência e a sua eternidade. Então tudo que nós vimos até agora, Deus não necessita de descanso em nenhum momento. Então Deus não pode se cansar. Isso aprendendo no texto. E ainda continuando ainda, ó. Essas perguntas podem parecer tolas quando se trata do Deus das religiões tradicionais. Mas a afirmação de que Deus precisou de um descanso também é tolice. Não é? Com os deuses gregos, por exemplo, eram diferentes. Eles eram muito poderosos, mas não eram onipotentes e transcendentes, porque se encontravam em um determinado local do universo e estavam sujeitos às leis da física. Embora de forma diferente, eles precisavam de descanso e de comer. A descrição de deuses que necessitam de descanso faz parte das tradições mais antigas sobre divindades que não eram nem transcendentes e nem onipotentes. O Deus da Bíblia, das religiões ocidentais, monoteístas, enfim, é um tipo de divindade inteiramente diferente. Pelo que é descrito, apresentado pelas suas características, não faz sentido que precise de descanso, da mesma forma que ele não precisa dormir, comer e etc. Então ficou tudo bem claro para você? Aí é um escrito, até de um escritor que nem crente não é, mas ele andava fazendo um comentário sobre a questão de Deus, sobre o monoteísmo. Então ele entende-se praticamente, se o nosso Deus ele transcende o tempo, a história e o momento, então ele não pode se cansar. Se passado, presente e futuro para Deus é tudo a mesma coisa, ele cria o universo agora, ele vê a destruição final de todas as coisas nesse exato momento, tudo para ele é uma questão de para onde ele quer ir, né? Para onde ele quer se manifestar naquele exato momento, então ele não pode se cansar. Então a história de que Deus descansou com uma forma verídica é um ponto praticamente ilógico. Foi criado para os judeus. Para quê? Para que os judeus pudessem entender. Moisés estava puxando do primeiro dia, na verdade, até o sétimo, para dar vazão principalmente ao sábado, que era o dia de descanso para os judeus. Então ele queria colocar aquilo como algo santo. Deus descansou no sábado, ele parou as suas obras. Então ele também precisa descansar assim como nós. Aqui nós vimos aqui o desenho, né, feito por um homem, né, de Deus criando, Deus formando, Deus indo e no final Deus dormindo. Foi um escritor da época antiga, renascentista, ele escreveu essa história, né? Que é assim que ele imaginava, né? Deus criando, formando tudo, e chegou no final, Deus se cansou e resolveu tirar uma soneca.
Mas não é essa a realidade apresentada pela Bíblia Sagrada. Então, entendam que quando a Bíblia usa a palavra descanso para Deus, está significando que ele cessou toda a sua obra. Em outras palavras, ele cessou toda a energia criativa que ele estava usando até aquele exato momento. Hoje você não vê mais nada ser criado. Nada. Tudo é formado. Hoje o homem pega uma química daqui, um objeto de lá e mistura daqui e faz a química e mistura isso com esse e sai o produto e o objeto. Mas ele não cria nada do nada. Ele precisa de elementos para que ele forme aquilo ali. Na tentativa do homem de formar, de mostrar que é capaz de criar alguma coisa, ele sempre usa objetos existentes para isso. Então o homem não cria. Isso quer dizer, chegou o sétimo dia, toda a energia criadora de Deus cessou. Tudo que poderia ser criado foi criado. E dali em diante, nenhum poder mais criador seria utilizado para criar alguma coisa nova. Então, tudo que você tem aqui no universo é o que você tem no seu universo. A energia constante do universo, isso é uma da lei da termodinâmica, quem estuda ciência sabe muito bem disso, né? Ou quem estuda também física, entende sobre a lei da termodinâmica, a constante da energia, né? Que ela é sempre igual e sempre a mesma, ela não tem como você obter mais energia do que já existe em todo o universo. Se você tentar fazer isso, você vai descarregar a energia do universo, porque ela tem aquele limite, e aquele limite ela chegou. Não vai mais. Deus não libera mais energia nenhuma. Tanto é que há cientistas que acreditam que o universo está esfriando, que a energia deles está se esgotando. Há esse ponto de vista científico, não estou falando nada bíblico, mas há esse ponto de vista científico, tá? É chamada também a lei da entropia, que tudo vai para o caos, quer dizer, tudo um dia tende a perder a força inicial que deu início a ela, né? O carro bonito que você vê hoje, amanhã é um ferro velho. Você que é jovem, forte, bonito hoje, ou bonita hoje, amanhã estará idosa, estará com o rosto todo frangido, estará pronto para morrer. Essa é uma lei da entropia. E que a Bíblia também fala sobre a lei da entropia, que ele diz que os homens também desaparecerão, a terra certamente também se acabará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Deus sempre existirá. Então ele está repassando que a lei da entropia é uma realidade. Tudo isso é. Agora que Deus descansou para mostrar que tem mais poder, isso você pode esquecer. Tá? Deus não descansou porque ele estava cansado. Ele apenas cessou toda a criação que ele havia feito até aquele prezado momento. Bom, se você acompanhou desde o princípio nossos estudos sobre a questão da criação do universo, entende o ponto de vista que eu estou seguindo. Eu não estou aqui atacando teologia de ninguém, nem aqueles que creem literalmente em tudo que está escrito, nem aqueles que creem de forma diferente. Eu apenas me utilizei da Bíblia. Eu poderia usar mais o hebraico e outras coisas, mas o problema de usar o hebraico primitivo daquela época é que nem Moisés sabia do que ele estava falando. Então, nem ele não sabia. Então, o problema de utilizar isso, que é uma das regras da hermenêutica, é que nós devemos comparar realmente o texto com o original, realmente ou com as cópias mais originais, e o texto sempre tem que seguir o seu contexto. Primeiro a palavra tem que ter valor como a palavra é, para depois espiritualizá-la. É muito difícil com livros muito antigos, porque as pessoas que falavam não tinham essa condição como nós temos hoje. Elas não tinham condição de saber. Como Moisés ia saber que o universo era tão grande? Como ele poderia entender o universo? Por que Deus não veio e não desceu do céu e não disse para ele? Gente, tenta você explicar para o seu cachorro a ciência e a química, física e química. Ou tenta explicar para um verme como é que funciona o Sol. Você não conseguiria. Esses animais, nossa mente era tão pequena naquela época que não teria. Claro que hoje, com o passar dos anos que temos, nós temos uma compreensão maior, mas a mesma coisa eu volto a frisar, não queira entender Deus na sua complexidade. Isso você pode tirar da sua mente. Ninguém entende Deus em toda a sua complexidade de quem Ele é. Porque primeiro que Ele é eterno, Ele sempre existiu. E eu não consigo imaginar uma coisa que nunca teve começo.
Ele é onipotente, pode fazer qualquer coisa. Eu já na minha mente, eu não consigo imaginar alguém que consiga fazer qualquer coisa. Ele é transcendente, vive o passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo. Já é complicado para mim. Não tem como entender. Você não consegue entender a história, compreender como é que um ser pode estar no futuro, no passado e no presente tudo ao mesmo tempo. Então tudo isso já prova que nós estamos longe de compreender realmente quem é Deus. Que Deus possa ajudar você a compreender profundamente o que é necessário. Leia o livro de Gênesis, procure, pesquise, afunde-se mais nas pesquisas, olhe ali dentro, mas sempre com um único olhar. Deus é o Criador de tudo. Não adianta ter invencionismo. Big Bang é historinha de criança. Me perdoe os cientistas renomados que defendem essa teoria. É só pegar um fósforo dentro da minha casa e discar. Eu já vi que a explosão não gerou nada. A explosão queimou tudo. O próprio Einstein fez um cálculo que se o Big Bang funcionasse de verdade, em pouco microsegundo o universo desapareceria tudo de novo, porque não haveria energia suficiente para manter o universo existindo. Não teria. A não ser que um poder modelador de fora enviasse energia para isso. E já que Deus está fora da equação de quem crê na teoria do Big Bang, praticamente se houvesse uma explosão do Big Bang, o universo explodiria e se despedaçaria e vida jamais surgiria em lugar nenhum. A vida só dá para surgir a partir da própria vida. E Deus é que é o dono da vida. Que Deus abençoe a todos. E essa é a minha parte de estudo. Próximo eu estarei pregando aqui. E dentro dessa pregação é mais algo para falar sobre a árvore do bem e do mal, que eu não estarei dando realmente estudo, estarei pregando. Outro dia daremos um estudo sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora fecharei com uma pregação. Que Deus abençoe você, que você possa ter acompanhado todos esses estudos e pode fazer a sua crítica. Não gostou? Pode botar lá embaixo. Não gostei, achei isso um absurdo. Eu acho que você precisa estudar mais. Aí eu não vou dar meu joinha para você. Eu não estou nem aí. Teu joinha. Você entendeu? Eu não faço isso para ganhar joinha, eu não faço isso para ganhar proporção, eu não faço isso para ganhar posição, eu não faço isso para ir para congresso, para não sei mais o que, não faço nada disso. Eu faço isso porque conhecimento só tem valor se você passa para os outros. Se ele fica para você, ele não vale nada. Não adianta. Conhecimento só tem valor se você consegue passar para alguém. Isso é importante. Deus abençoe a todos.